Nesse segundo momento, nós temos 4 convidadas, tá? Então, eu não vou nem apresentá-las, eu vou chamar e elas vão se apresentar, elas vão falar a profissão delas. E bem rapidinho, tá? As 4. Bem rapidinho, como é que vocês descobriram nessa profissão? Vou começar com a Patrícia. Patrícia, Oi, João, tá me ouvindo? estou te ouvindo. Fala a sua profissão e como que você se descobriu nessa profissão. Então, boa tarde a todos. Eu sou assistente social de formação, me formei em 2013 e eu me descobri nessa profissão, eu me encantei a partir de uma vulnerabilidade que eu passei. Tem até uma matéria já publicada sobre essa declaração que eu dei, que teve muita, né, divulgação. Foi num momento muito difícil, porque quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer pedagogia. Patrícia, estou Oi. te cortando porque eu não estou te vendo. Não sei se é a Ah, minha tá internet. indo aqui. Deu problema na minha câmera. Tá, mas eu estou te ouvindo belezinha. Tá. Então, e eu tive uma dificuldade na minha vida particular e eu precisei procurar por uma assistente social. E quando eu vi ela atuando, eu não fui muito bem acolhida. Eu cheguei em casa e pensei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E com o apoio do meu irmão, né, que foi entrevistado na live aqui ontem, ele falou: por que você não faz vestibular? Aí eu fiz o vestibular, passei e me formei em serviço social. Já volto em você, Patrícia. Tá, vou tentar voltar aqui a câmera. Tá. Fran, conta um pouquinho da sua profissão para mim. Fran, você está me ouvindo? Alana? Não. Alana? Não, ninguém tá me escutando? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá, eu tive que... É o fone. Bom, gente, não é o primeiro ano que eu venho aqui, tô sempre aqui, o João sempre me convida, e eu gosto de vir, gosto de levar bis, né, João? E esse ano, infelizmente, não vai ser possível, mas eu agradeço o convite. E, bom, eu sou publicitária, formação, eu trabalho com marketing já faz... Tem aí desde os 15, vamos dizer assim, eu já sou apaixonada por essa área. Eu fiz técnico em marketing, depois eu fiz publicidade, e hoje eu estou me especializando em marketing digital. Há 2 anos atrás, eu fiz uma especialização rápida também nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. E eu acho que é isso, eu sou apaixonada por essa área. Eu vi aí as fisioterapeutas falando que ganham muito bem, não. Quem é de comunicação não ganha bem, então se algum de vocês quiserem entrar nessa área aí para ganhar dinheiro, não entrem. Entre porque se vocês realmente gostarem disso. É uma área muito gostosa, é uma área muito corrida. Eu estou aqui falando com vocês agora, mas minha janelinha aqui embaixo está piscando, que a gente está com campanha ativa e essa questão do coronavírus, a gente muda tudo toda hora, então, assim, as estratégias, planejamento, tudo que a gente pensa tem que mudar. E eu gosto muito dessa área de marketing porque a gente está sempre conectado, né? Então, principalmente nessa questão do coronavírus, a gente já está pensando num mundo pós-coronavírus, nessa transformação digital. Então, é isso, acho que já deu para ver bastante dessa área aí. Alana, conta pra gente um pouquinho, o que que você faz? Oi, João. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou professora, eu ainda não terminei de me formar, então eu me formo o ano que vem, se Deus quiser. E eu estou, então, no 3º ano de letras. E eu sou professora, né, eu trabalho, carteira assinada, tudo certinho desde o ano passado. E eu dou aula de redação para o Ensino Fundamental 2. Se eu for contar para vocês como é que eu fui parar, né, na licenciatura, como que eu entrei na faculdade, eu provavelmente vai demorar mais um pouquinho. Porque quando eu saí do ensino médio, gente, eu não sabia o que eu queria. Não sabia mesmo. Eu vim de uma família muito mais, assim, humilde. Meu pai era pedreiro, né, não tinha carteira assinada, minha mãe dona de casa. E eu tenho mais 2 irmãos, então eu sabia que eu não teria condições de pagar por uma faculdade. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu prestei o Enem, mas ainda assim eu não tinha nenhuma expectativa com aquela nota.
Então, eu simplesmente não usei a minha nota do Enem para nada. E aí, quando o meu terceiro ano de ensino médio, já faz 5 anos que eu me formei no ensino médio, quando eu vi que estava acabando, eu entrei em desespero, porque eu sempre fui uma boa aluna, sabe? Eu sempre gostei de estudar. E aí eu pensei, o que vai ser de mim sem educação, sem ter alguma sentido para fazer? E aí, pessoal, eu me inscrevi para fazer administração na ETEC. Durante a semana, o Geraldo passou por aqui falando sobre o curso, né? Se eu não me engano. Eu fiz administração por lá. Eu fiz um semestre ainda no ensino médio e depois continuei no próximo ano fazendo administração. Não me encontrei na área de forma alguma. Eu não sou boa com cálculo, eu nunca fui, sabe? Às vezes eu passo vergonha, porque às vezes eu erro vendo o horário no relógio, sabe? Então, eu não tenho mesmo nenhuma aptidão com isso, eu não me encontrei na área. E se eu fui parar na faculdade, né, e não sei se eu vou ter oportunidade de contar aqui ou não, enfim, mas para ser mais rápida, se eu fui parar foi porque eu tive, como é que eu posso dizer, influência do meu namorado, porque ele é professor de matemática, e ele falou assim, não, você vai procurar uma faculdade, você pode sim. Porque eu acho que uma coisa que é muito enraizada, pelo menos era na minha cabeça, era o seguinte, se eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, eu não ia fazer faculdade. Simples, eu já aceitei isso desde sempre. Então, eu terminei meu ensino médio, eu achei que eu fosse trabalhar com qualquer outra coisa. Distribuir currículo, enfim, entrar em uma loja, ganhar meu dinheiro dessa forma. Mas eu jamais pensei em faculdade. Porque não é maldade, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, minha mãe não me influencia, meu pai não me dá apoio. E a questão não foi nem tanto essa. Mas acho que dentro da minha realidade naquele momento, nem tinha como os meus pais me influenciarem a fazer alguma coisa. Ah, vai sim, tenta sim, porque nós não tínhamos condições. Então, mais ou menos foi por aí. Eu sempre gostei da educação, eu sempre me vi, né, dentro da educação de alguma forma, não me imaginava sem. E aí eu decidi ser professora. Só que eu não fiz primeiro letras, né? Não entrei em letras logo de cara, eu fiz um ano de história. Apesar de eu ter renegado muito a área de história no começo, então quando eu estava no ensino médio, meu professor falava, os alunos brincavam, né? A fulana vai fazer história. E eu ficava assim, Deus me livre. E o professor falava, não dá dinheiro não, não faça. Às vezes a gente ainda escuta isso, certo? E aí, gente, eu cheguei a pensar até em TI, mas imagina, se eu não gostei de administração, eu iria gostar de TI? Né? Jamais, eu não me dou bem com conta. Enfim, eu acho que é um pouquinho aí. Alana, eu Pode passar para outra. vou te Fica à cortar e já vou vontade, abrir para João. Ju. Ju, Ju, Gente, tudo bem? Tá me ouvindo bem? estou te ouvindo muito bem. Conta um pouquinho da sua profissão. Oi, gente, prazer. Me chamo Júlia, eu sou jornalista e técnica em marketing também. Já quero fazer amizade com a Fran, que eu estava ouvindo ela falando, e eu já me familiarizei. Gente, se vocês têm vontade de fazer comunicação, não pensem primeiro no dinheiro, porque é uma coisa assim complicada, mas a gente tem que amar muito, é muito amor, é uma coisa cativante, porque dentro da comunicação a gente tem que ser muito flexível e ter muita resiliência, porque o que deu certo na comunicação há um ano atrás pode ser que já não tenha dado, que não seja desse ano. Então é uma área que toda hora a gente está se renovando, a gente está entendendo e aprendendo. Sobre como eu descobri o que eu queria fazer, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre fui péssima com exatas, com matemática. A Alana era da minha sala, ela lembra que eu já cheguei até a chorar em aula de matemática. Meu Deus, não consigo. Até hoje você pede pra eu falar tabuada? Não sei, sou péssima. E aí eu pensei, eu preciso encontrar algum curso, alguma coisa que não tenha matemática e que tenha a ver com alguma coisa que eu gosto. Aí eu já pensei em psicologia, que eu gosto muito sobre essa questão comportamental. Eu pensei em assistente social também, porque eu gosto dessa questão de poder ajudar, de poder entender e tudo mais, servir como um auxílio, né? E pensei em professor, pensei em várias coisas. Mas aí, quando aconteceu, é engraçado como que o universo age na vida da gente, né? Eu sempre fui muito comunicativa. E aí minha avó, minha família toda é de uma cidade do interior. E aí a minha avó rezava o terço numa rádio comunitária e tal, que chama Rádio Caminho do Sol, lá em Queluz. E ela falou assim, Júlia, o dono da rádio tá pedindo alguém carismático, comunicativo, para fazer um programinha na rádio toda quinta-feira, das 2 às 6, que depois é o horário do terço. Você quer ir? Eu falei,
né, cara de pau que sou, falei, vou sair do ensino médio e vou. Ai, meu Deus, acho que a luz aqui tá acabando, mas enfim. E aí, eu fui na cara e na coragem, cheguei lá no estúdio do cara para poder fazer o programinha na rádio, não sabia nada, não sabia. Ele simplesmente falou assim, você quer fazer o programa? Entra aí, então aperta esse botão, já vai estar ao vivo. E saiu da sala, me deixou lá. Eu assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer a rádio ao vivo? Como que eu vou fazer com isso? E foi. Eu errei, o pessoal pedia música, eu colocava a música errada. Eu ficava com medo de apertar o botão para falar e todo mundo ouvia eu falar alguma coisa errada. Mas nos trancos e barrancos eu entendi que eu era completamente apaixonada por comunicação e nessa área eu ia conseguir crescer muito, né? Eu me formei no ano passado na Faculdade de Canção Nova em Cachoeira Paulista, em jornalismo. E assim, é uma área que é muito interessante a gente se descobrir e a gente pensar assim, eu acho que eu vou para essa área aqui, vou tentar, vou ver se dá certo, sei lá, jornalismo, publicidade, você vai, esteja aberto para ir. Chegando lá, a gente descobre com as aulas, com as matérias, que a gente gosta de muito mais coisas do que apenas aquilo, sabe? Porque aí, por exemplo, eu nunca pensei que eu ia gostar de assessoria. Na faculdade eu descobri que eu sou apaixonada por assessoria, principalmente política. Então, esse ano também peguei uma campanha de prefeito na cidade de Cachoeira Paulista e tô amando fazer. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre primeiro fazer um voto com você mesmo de entender o que eu não quero fazer. Começa com o não quero. Às vezes a gente sabe, não quero ir para o lado de matemática. Beleza, o que não tem é matemática, mas possa me acrescentar como pessoa, eu possa me sentir feliz e realizada trabalhando nessa área, sem pensar no lado financeiro. É óbvio que a gente precisa de dinheiro para viver, mas algo que nos cative, sabe? Que a gente realmente acorde todo dia e fala, não, eu vou trabalhar feliz, porque é isso aqui que eu gosto de fazer. E... Ju, já Oi, vou te cortar. Calma aí. desculpa, eu sou muito Vocês já conhecem as quatro agora. Vocês conhecem a Patrícia, vocês conhecem a Lana, a Fran e a Ju. Agora eu abro para vocês perguntarem. Eu vou começar perguntando para a Patrícia, que ela voltou, que eu vi que o vídeo dela voltou, agora vocês conseguem vê-la. Patrícia, qual que é a importância da assistência social para o nosso país, para a nossa vida? E aí vocês já podem pensando aí nas perguntas, abram e pergunta para as outras convidadas. João, a assistência social ela é uma política de direito na vida. Então, o que acontece hoje? Ela fica sempre mais em evidência quando acontece catástrofe, não sei falar direito. Catástrofe. Pandemia, calamidade pública, mas não é assim. É uma política de garantia de direito. Quando lá em 1930 foi criada a assistência no Brasil, foi feito pelas mulheres da sociedade, né? Aquelas mulheres católicas que fazia caridade para a igreja. E a primeira faculdade de serviço social foi criada só em 1936, quando viram que deveria ser um direito. Então, é muito importante a política da assistência. A assistência, hoje, no geral, ela tem que avaliar as legislações, ela tem que compreender todo o contexto da sociedade que está acontecendo, porque antigamente achava que assistência social, tem muita gente que ainda acha que é só para dar cesta básica. E não é. Assistência social, a última coisa que ela quer na vida é dar cesta básica. Só que muitas famílias, elas só procuram assistência social quando está no último desespero. Não tem mais para onde correr. Quando eu chego para atender uma família, eu vou analisar todo o contexto daquela família. A gente analisa o território, se tem saneamento básico, se tem política de educação, se ela tem acesso à saúde. Às vezes, a última coisa que aquela família precisa é da cesta básica. Porque se ela tivesse acesso a todas as outras políticas, ela não ficaria com falta da cesta básica. Você está compreendendo? Então, é uma profissão muito importante. Pessoal, para o Brasil. Desculpa, Patrícia, para o Brasil
É uma profissão muito importante. A gente está no momento de perda de direitos, né? Porque a gente está vendo muita coisa mudar, muita coisa que foi conquistada tá se perdendo, e foi tanta luta para a assistência virar uma política, né? Uma política de direito, com legislações, com tipificação, com norma operacional básica. Antigamente, as famílias eram atendidas, quando foi criada lá a assistência social, era atendida todas as vulnerabilidades no mesmo espaço. Não, peraí, mas tem a proteção básica. A gente trabalha, 3 proteções que trabalha a assistência social. A proteção básica, a proteção especial, de média complexidade, e a proteção de alta complexidade. A básica é quando famílias estão em situação de vulnerabilidade e risco social. O vínculo está fortalecido. Só que aquela família está desempregada, tem problema de alcoolismo. A de média complexidade é quando algum direito foi violado, mas que tem que ainda ser fortalecido, dá para fortalecer. A alta complexidade é já quando já sai do convívio familiar, quando já vai para um abrigo, quando já vai para uma instituição de longa permanência. Então, tem vários níveis de proteção que tudo compete à assistência social. Patrícia, deixa eu te cortar, que tem uma pergunta no chat. Naíli? Tem sim, Deixa eu fazer esse eu. Pode fazer, Letícia, eu já abro para a Naíli. Faz, Letícia. Ultimamente eu pensei muito na área de comunicação. E elas falando me deram um pouco de medo, assim, nessa área. O que vocês falam pra mim? Medo Porque eu quero Medo do quê? Não me arriscar e não gostar. Ah, de não gostar? Porque eu realmente... Eu não sei ainda o que eu quero fazer. E a área de comunicação, eu pensei em entrar. Só que agora eu não sei. O que vocês me indicam? Qual a área? Fran e Ju, vocês assustaram ela. Vamos lá. Por que, Desculpa, que você ficou... Letícia. Por que você ficou com medo, Letícia? Elas falaram que elas demoraram bastante tempo para perceber que era a área de comunicação que elas queriam. E eu queria arriscar assim de cara. E eu tô com medo meio de perder o meu tempo vendo que eu não ia gostar. Mas, meu bem, da comunicação, assim. você sabe que, assim, eu acho que é relativo essa coisa de perder o tempo, sabe? Porque a comunicação em si, seja na área de publicidade, seja na área de jornalismo ou qualquer outra área, mesmo se você não gostar, você entra, mas você vai conseguir ter mais como que eu posso dizer? Um direcionamento na parte de se comunicar com as pessoas, sabe? Eu acho que a faculdade de comunicação, ela traz muito disso, e é muito legal. E o ato de se comunicar é uma coisa que todas as profissões vão precisar de uma maneira ou de outra, sabe? É claro que a comunicação, ela vai trabalhar com isso, mas, vamos supor, você entra numa faculdade de jornalismo, vamos supor, e fica um ano, não achou que não bateu e tal. Nesse um ano, você com certeza vai ter adquirido experiência em alguma área de escrita, de fala, e vai conseguir aplicar numa outra profissão que você for sentindo que vai se adequar mais com a sua realidade, sabe? Então, você não precisa ter medo, se você sente, eu vou me arriscar, arrisca. Eu saí do ensino médio, já pulei de cara na faculdade de jornalismo, sabe? E... cara, eu acho que assim, é testar pra ver, sabe? Tenta e eu acho que é só sucesso. E você, Fran? Olha, desculpa assustar você, mas olha, uma coisa que eu falo pra você é... vai com medo mesmo, mas vai, porque a comunicação é isso. Você vai entrar e todo mundo precisa se comunicar. Então, assim, um dentista, para ele vender o serviço dele, ele precisa comunicar, porque se eu for num dentista que converse comigo, que não fale comigo e não saiba se expressar, eu não vou querer voltar nele. Por mais que o serviço dele seja excepcional, mas é um cara que não me ganha, né? Então, assim, a comunicação a gente fala, a gente compra as pessoas, a gente compra a confiança das pessoas com base em tudo que a gente sabe, com base com tudo que a gente fala, né? Então, você saber se comunicar,
saber expressar o que você está sentindo, isso também é comunicação. Então, você pode ser psicólogo, mas às vezes você pode ser uma psicóloga, vamos dizer, retraída, que às vezes não sabe se comunicar e também não adiantou você estar nessa área. Então, assim, eu vejo tudo é comunicação. Então, se você tem medo, ali dentro você vai descobrir muitas coisas. É jornalismo, é publicidade. Então, assim, hoje tem a área digital, né? Vocês são uma geração muito digital. Então, tá ali toda hora, é conectado, é o TikTok que tá vindo aí e que promete ser uma rede, que já está sendo, né? Uma rede aí que vai explodir, e quem sabe vocês podem ser o futuro que vai descobrir um outro TikTok aí e ganhar muito dinheiro, quem sabe? Criando coisas. Então, assim, a comunicação ela é muito ligada à comunicação em si, à TI, às outras profissões. Então, eu acho que você tem que tirar esse medo aí e tentar. Se você gosta, vai. Enaíli. Obrigada, meninas. Tinha uma pergunta no chat, mas era da Maria Letícia, né? Que ela já fez. E eu vou aproveitar, então, e vou perguntar também para a Fran. Se ela já trabalhava em marketing digital antes da pandemia, ou não? Esse trabalho começou agora? Não, eu já trabalho com marketing digital. Hoje eu trabalho na editora Exemplar, eu sou líder de marketing digital lá, faz 5 anos que eu trabalho lá. Então, assim, digital é uma coisa que até na editora mesmo a gente sempre brincou. Desde quando eu entrei, eu sou a mais nova de lá do marketing. Tem 27, então as outras pessoas são mais velhas. Então eu sempre cheguei com muito gás de querer aplicar o digital, porque o meu TCC lá atrás, quando eu me formei em 2014, foi falando sobre digital. Só que quando eu falava de digital naquela época, era muito avançado, dizer assim. A gente já tinha rede social, a gente já tinha tudo, mas as ideias propunha era muito avançado. E quando eu entrei na editora, pensando em transformação digital que faça você, como empresa, melhorar e melhorar o seu contato com as pessoas, foi assustador. Então, assim, eu já trabalho com digital já tem muito tempo, e agora, da pandemia para cá, que a gente começou a aplicar tudo que eu já tinha pensado lá atrás, a gente viu a diferença muito gritante, assim. E é uma coisa que ontem eu estava comentando com uma amiga minha, que muitas empresas que fecharam agora com a pandemia causou isso, sim, a pandemia causou, mas será que não tinha no fundo alguma coisa digital entrando nesse meio, vamos dizer assim, pegando do limão, fazendo uma limonada, que não poderia ter feito com que essas empresas não fechassem? Então, assim, vamos fazer delivery, vamos mudar o nosso produto, vamos pensar em outras coisas, para que a pandemia não fosse tão agressiva como foi com algumas empresas que fechou. Mas respondendo essa pergunta, faz tempo que eu trabalho com digital, sim. Alana. Alana? Oi. Ninguém nunca te falou que você poderia fazer outra coisa? Você tá doida? Você vai ser professora? Olha, eu já ouvi isso até mesmo de professores, porque às vezes a pessoa está há tanto tempo na área e a gente sabe que o professor é desvalorizado, né, no Brasil, infelizmente. A gente sabe que a educação é uma área desvalorizada. Então, sim, eu já ouvi. Só que eu não sei, é o que eu gosto, sabe? Eu me sinto realizada, me sinto muito feliz assim. Então, às vezes, eu sou corretora de redação também. Então, além de dar aulas, eu também corrijo para uma escola particular. E eu recebi um tema essa semana que me fez pensar muito, que era justamente sobre o apagão das licenciaturas. Porque há aí toda uma reportagem, um estudo que fala que sei lá, se o governo não começar a mudar um pouco, né, o olhar que ele tem sobre a licenciatura, talvez em 2025 já não haja mais tantos professores, porque os jovens não têm interesse pela área. E eu fico triste, sabe, porque é uma profissão que muda vidas. Eu sei que é muito clichê dizer isso, mas sim, gente, muda vidas, porque muito mais do que você ensinar o conteúdo, a gramática, a literatura, a matemática, enfim, você ensina a criança, o jovem a refletir. E é muitas vezes disso que o jovem precisa. Porque, olha só, quando eu saí do ensino médio, eu não tinha capacidade de sonhar, eu não me permitia sonhar, então eu não achava que eu fosse cursar uma faculdade, certo? E hoje, se eu pudesse mesmo voltar lá, eu falaria para mim mesma, né? Força de vontade, não deixe de sonhar. Então, é complicado, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, essas notícias na TV, falando aí, o professor foi violentado, a gente sabe também que o professor não ganha bem, mas aí, gente, tem toda uma problemática, né? Porque
Às vezes, aquele professor que não ganha tão bem também não é um professor que buscou crescer dentro da carreira. Então, eu acho que, é claro, o nosso salário não é muito bom mesmo, nós somos desvalorizados, né, na maioria das vezes, só que também há professores que se acomodam. Então, há alguns professores que fazem a graduação e nunca mais estudam, nunca mais fazem uma pós, não pensam em coisas diferentes. E aí, gente, o que eu percebo é que muitas vezes a gente se depara com professores amargos. Eu não sei se vocês aí conseguem imaginar alguém na cabeça. Todos os nossos professores são, em tese, maravilhosos, mas eu tenho certeza que pelo menos vocês conseguem pensar em algum que se tornou amargurado com o tempo. E eu acho que Se esse vocês professor... pensarem em mim, vocês vão ver só. Vocês vão ter muitos sonhos Não é, horrorosos, juro, João, juro. tá? E eu Então, já vou assim, cortar a Alana, que ela já está Pelo incitando meus contrário. alunos a pensar mal de mim. Vamos lá. Mais desculpa, alguma gente, a intenção pergunta não de foi alguém? essa. Tadinha, João. Alana, posso aproveitar que ela já está aí para falar? Alana, Oi. você tinha uma realidade bem próxima dos nossos alunos, né? Minha também, do João. E você sentiu essa dificuldade no final do terceiro ano do ensino médio para entrar na universidade, né? Como que você conseguiu esses recursos? Como que você conseguiu depois de tudo isso, né? Além do incentivo do seu namorado que você falou, que recurso que você teve para conseguir entrar na faculdade? Então, olha só, quando eu entrei, eu, na verdade, tive que dar minha cara a tapa. Então, por exemplo, eu não tinha dinheiro, meu pai não tinha condições de me manter na faculdade, e o que é um pouco triste da nossa região, se é que eu posso dizer assim, é que para minha área, né, linguagens, para a área de humanas, a gente geralmente não vê faculdades aqui de graça, certo? A gente vê, por exemplo, a Unesp em Guará, mas é voltada para exatas, a gente vê muitas, na verdade, a gente encontra no Vale muitas faculdades particulares. Eu, inclusive, venho de uma particular, eu faço Unifateia, ali em Lorena, eu faço letras. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou pagar? Gente, não tem coisa mais desesperadora do que você entrar no site da faculdade e se deparar com o valor da mensalidade. Porque você pensa, meu Deus, esse aqui é o dinheiro que a minha família usa para comer o mês todo, como que eu vou pagar uma faculdade? E eu entrei em desespero. Só que, gente, o que eu fiz? Quando eu passei na faculdade, né, eu prestei Unistal, prestei pré-história, eu amo história, mas eu realmente vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. O que aconteceu? Eu lembro até hoje, e eu sempre choro, até falei para os meus alunos, gente, eu vou participar, eu vou chorar horrores, mas eu espero que não. O que acontece? Quando eu passei, meu pai tirou o dinheiro do cartão de crédito para eu pagar minha matrícula. E aí, gente, eu lembro que quando eu cheguei em casa, porque eu fui sozinha, eu já tinha 18 anos, a minha mãe falou assim, agora eu quero ver como é que seu pai vai pagar o cartão. E eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar e eu não aguentava, sabe? Eu sempre fui muito chorona. E aí meu pai chegou do serviço e falou assim, levanta a sua cabeça, a gente dá um jeito. E aquilo, gente, foi um impulso, sabe? Eu pensei assim, olha, meu pai pagou a primeira inteira, ele tirou o dinheiro que ele não podia me dar, mas a partir de agora eu vou dar um jeito, eu vou fazer faculdade de graça. E eu acho que isso me levantou. Então, eu corri atrás de bolsa 50%, eu acho que isso faz muita falta, os nossos alunos não sabem que há bolsas, então a gente sempre pensa no valor cheio, a gente não conhece as bolsas, então eu consegui, a gente leva toda a papelada que a gente tem em casa, conta de telefone, conta disso, daquilo, mas comprova a renda, né, e eu consegui 50%, ainda assim, 2017 foi o ano que eu fiz história, foi um ano que a gente passou um certo aperto, sabe, meu pai não ficou empregado o tempo todo, então ele ainda assim, mesmo com 50%, vamos lá, a minha mensalidade era 600 na época, 50% caía para 300, ainda assim eu não podia pagar. A minha avó me ajudou. Então, por uns 3 meses ela me ajudou, e aí dentro da faculdade descobri um programa chamado Escola da Família, que também é um programa que muitas pessoas não conhecem. Dentro desse programa, é um programa governamental, o que acontece? Você trabalha um dia, né, do final de semana em uma escola, ajudando, fazendo algum tipo de trabalho beneficente para crianças carentes, e você ganha sua mensalidade 100%. E foi isso que me salvou. Então, eu fiz o meu primeiro ano Desculpa, por causa Lana. disso. Pode falar. Fran e Patrícia, que eu sei um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês fizeram para pagar a faculdade? Rebolei muito, meu Deus. Bom, na minha época, ela falando aí da escola da família dela foi em 2017. O meu, eu entrei na faculdade foi em 2011. Então, assim, uma coisa que eu vou deixar reforçado aqui para os alunos, corram atrás, se informem, usem a internet a seu favor, busquem informações e vão. Eu sempre fui essa pessoa que eu ia atrás
para descobrir o que eu poderia fazer demais. Joga no Google, como que eu posso fazer faculdade sem pagar muito, e assim você vai indo até você encontrar. Na minha época, eu prestei o Enem, eu estudei muito, eu fui muito bem no Enem, só que eu não sei o que deu lá na faculdade, não conseguiram me dar que era o 100% do ProUni. Eu não consegui. Aí eu falei, bom, agora como é que eu vou fazer, né? E foi a mesma história da Alana, a gente ralou aqui em casa, pagamos, e na minha época eu acho que era 790 ou 690, alguma coisa assim, a matrícula. A gente pagou e vamos ver o que vai dar, e foi passando. E até que chegou no meio do ano eu consegui um estágio. Eu gostava de me envolver nas coisas da faculdade, então assim, não tenha vergonha, vai, se envolve, às vezes involuntariamente você consegue benefícios que se você ficar retraído você não consegue, então faça amizades, procure saber, pesquise, vá. E aí eu consegui o estágio de 50% também. Então, assim, os 6 meses anteriores, né, do primeiro ano, que foi difícil pagar, tinha mês que dava para pagar, tinha mês que não dava. Quando a secretária entrava na sala de aula, eu falava, pronto, agora vai mudar de sair daqui, porque eu estou devendo a faculdade, misericórdia. Mas daí deu tudo certo, eu consegui um estágio de 50%, daí, com o passar do tempo, eu fui trocando outros serviços com a faculdade, eu comecei a divulgar o vestibular, então, assim, eu andava nas cidades, né, de manhã, divulgando o vestibular nas escolas, à tarde eu continuava o estágio e à noite eu ficava na faculdade. Aí chegou no último ano, da metade do meio do ano para o último, eu consegui bolsa 100%, e de um outro projeto que tinha na faculdade, que eu me envolvi, eu consegui um estágio na USP. Aí eu me tornei estagiária na USP, ganhei 100% de bolsa no último ano e ainda tinha meu dinheiro de estágio na USP. Então, assim, meu último ano de faculdade foi o céu, mas daí eu tinha que usar meu dinheiro para pagar a dívida da faculdade. Patrícia. João, posso complementar uma coisinha? Pode sim, Ju. A Frata falou uma coisa muito interessante sobre na faculdade ter conseguido emprego, né? Ter conseguido estágio e tal. É muito legal saber disso, uma coisa que eu fiquei muito próxima da minha coordenadora de curso, ela também foi minha orientadora de TCC, e ela sempre fala assim, Júlia, ali em todo momento nós não somos somente seus professores, a gente também está avaliando potenciais profissionais da área, sabe? Então, quando entrando na faculdade, na comunicação, acredito que em todas sejam, né, que eu só posso falar da comunicação que eu sei, né? É muito disso, sabe? Esteja aberto, como ela falou, se envolva em projetos e estude, mostre que você está interessado, que possivelmente vai surgir uma vaga de estágio, eles vão pedir para a faculdade indicar e eles vão te indicar, isso é muito legal. Eu também consegui estágio na área no segundo ano, no segundo semestre de faculdade, no primeiro ano. Então isso é muito legal também para acrescentar. Patrícia. Então, eu me identifiquei muito com a história da Alana, viu, Alana? Porque o que acontece? Eu trabalhava num supermercado e o supermercado pode mandar embora a qualquer momento, né? É verdade. Aí abriu um concurso na Prefeitura de Aparecida para a área de serviços gerais. Aí eu falei, epa, eu vou fazer, tinha mais vaga. Eu fiz o concurso para serviços gerais, passei no concurso, fui trabalhar de serviços gerais em uma creche, aqui em Aparecida, e durante os 4 anos eu era concursada para pagar a faculdade. Foi assim que eu consegui manter minha faculdade. Porém, eu já era mãe, porque eu fui mãe com 15 anos, né? Com 15 eu tive meu primeiro filho, com 17 eu tive o meu segundo filho, então eu tinha que ajudar minha mãe em casa, manter os meus 2 filhos e ainda cursar a faculdade. Eu sempre ficava devendo também, né? Porque eu tinha salário que eu conseguia manter, não. Quando eu ia fechar o semestre, eu ia lá chorando, pelo amor de Deus, dá mais uns dias, mas graças a Deus foi dessa forma que eu consegui pagar. Tem mais tempo, João? Não. Deixa eu abrir para eles se eles querem perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Pergunte. Vou perguntar para a Alana, tá bom? Pode perguntar. Você acha que se dentro da pedagogia tivesse um pouco de psicologia, isso ajudaria o professor na relação com os alunos? Tivesse um pouquinho de quê? Não entendi. Psicologia. Psicologia?
Olha, eu não sou formada em pedagogia, eu sou formada em letras, então português, literatura e inglês. Mas eu tenho algumas matérias pedagógicas e eu acredito que sim, sabe? Eu acho que a gente lidar com o psicológico do nosso aluno é importante, porque muitas vezes a gente pode acreditar assim que nós trabalhamos com números e nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com pessoas. Certo? Então, eu não sei te dizer exatamente sobre a grade de pedagogia, mas eu acredito que eles devam ter, sim, uma matéria específica para isso. O que eu posso te dizer é, assim, com base na minha didática, né, com o que eu vejo no dia a dia. Nós precisamos trabalhar com os sentimentos dos nossos alunos, porque às vezes aquele aluno que está causando na sua aula não é um aluno ruim, não é um aluno fraco, mas é um aluno que precisa de uma certa atenção. Então, eu conheço até uma frase, que agora eu não sei dizer se é do Rubem Alves, que fala assim que bonito não é aquele que fala bonito, mas é aquele que ouve bonito, né? Que escuta bonito. Porque muitas vezes é isso que a gente precisa na nossa vida, sabe? De uma pessoa que saiba nos ouvir. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Última chance. Não? João, Bem, eu pode coloquei falar. ali na caixinha de mensagem, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque eu tô no meu horário de Ju, trabalho. 1000 beijos, de verdade. Gente, olha que eu não contei para ninguém, mas a Ju e a Lana foram minhas alunas, tá? Eu Serei para tenho sempre muito, sua aluna. estou muito orgulhoso de vocês. Obrigada. E não foi por acaso que as 4 estão aqui, não, viu? Não são, não é por acaso. Porque eu conheço a Lana, eu conheço a Ju, eu conheço a Fran, eu conheço a Patrícia, eu conheço as 4, eu conheço a vida das. Assim, a vida nem tanto, né? Vai chamar de fofoqueiro, que eu não sou assim também. Tá? Mas eu conheço a trajetória das 4, eu sei do profissionalismo das 4. E olha, orgulho imenso, eu sou fã de vocês. Fran, muito obrigado. Patrícia, Deus abençoe demais a Obrigada, Patrícia. Lana Obrigada, eu que e agradeço, Ju. João. Muito obrigado, viu, por vocês Gente, desculpa ter que sair, viu? Imagina, eu agradeço às 4 mesmo, de coração. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, é a última chance. Agora. Não? Então tá bom. Gente, muito obrigado às 4, viu? Ô, João, Beijo. Oi, Fran. eu tinha até anotado aqui, eu tenho Eu tô uma... anotando, Fran, eu tô anotando também, você vai mandar os bis lá para a escola quando a gente voltar. Porque a Pode Fran, deixar, ela, pode deixar que eu vou mandar sim. ela deixou a gente, porque todas as vezes que ela vai, ela leva bis para as crianças, e agora ela deu de doida, mas eu tô anotando aqui, tá? Pode deixar que eu vou mandar. Mas além disso, eu anotei aqui, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo e hoje está na Serra Dourada. E sempre conversa, a Mari é uma amigona mesmo, e eu vou deixar o contato dela com você depois, que talvez ela consiga, sabe, para os alunos algum concurso de bolsa, algum desconto, e a gente sabe tanto que é importante isso, né? Faz toda a diferença. Eu anotei aqui, ela nem sabe ainda, mas ela vai fazer, tá? Pode mandar para mim que a gente cobra lá também. Obrigado, viu? Ô, João, última coisinha para finalizar. Lá onde eu me formei, na Faculdade de Canção Nova, agora eles estão com um processo onde ninguém mais precisa pagar a faculdade. É uma nova metodologia deles, é bacana também de falar. É uma faculdade sensacional, tem 5 na nota do MEC, é incrível, é nota máxima, né? Então, assim, agora eles estão com uma proposta que é você faz o estágio lá na área e você ganha a faculdade. Então, se alguém tem curiosidade, vontade de fazer comunicação, lá eles têm rádio, TV, jornalismo. E é isso, gente. Obrigada pela Olha aqui, oportunidade. em 20 segundos, vocês continuam sonhando? Muito, muito, Sempre. muito. Meu sonho é ser professora de faculdade ainda serei. Patrícia? Nossa, eu continuo sonhando e todo final de atendimento, quando as famílias jogam a vida para mim, eu fecho com essa palavra, João. Qual que é seu sonho? João, Legal. eu mudo. Alana? Com certeza, João. Se teve uma coisa que eu aprendi foi que eu preciso sonhar e que o mundo dá voltas. Eu esqueci de completar, mas eu não sou da Escola da Família ainda hoje. Eu consegui ProUni. Então, é a minha terceira forma de bolsa. Eu queria colocar para eles. Certo? Legal. Então, eu não Fran, faço faculdade. Você continua sonhando? Eu sempre falo que a gente sonha e ao conquistar os nossos sonhos, a gente tem que sonhar novos sonhos. Eu tinha um sonho que era ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, e eu fiz. E
eu estava no avião vindo embora, eu falei assim, e agora, qual que vai ser meu próximo sonho? E assim a gente tem que ser na vida seja adulto, criança, adolescente, a gente tem que sonhar sempre, conquistar e ter a certeza de que a gente vai conquistar os nossos sonhos. Eu acho que Obrigado, viu, gente? Continue sonhando. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.